Então, por exemplo, tua avó já não deu para você chá com alho, mel, e que você achou horrível? Sim. Por quê? Porque o mel ele tem... agora vamos falar um pouquinho de física. Certo. Cada vez na física que você coloca uma coisa que tem uma concentração muito grande de sal, mas de sal, vamos dizer assim, qualquer tipo de sal falando quimicamente. Então, o açúcar vai ser um tipo de sal. Certo. E mesmo o sal, que a gente chama de sal, é um sal. Então, cada vez que um compartimento tem uma quantidade maior de sal do que o outro compartimento, o que vai acontecer? A água vai passar para o compartimento que tem mais sal, né? Tá certo? Todo mundo, meus chefes que estão me ouvindo, eles sabem disso. Quando eles vão fazer tomate seco, eles fazem isso, não fazem? Põe um monte de sal. Certo. Então, cada vez que você coloca isso na garganta, você toma, mas principalmente quando você usa esses chazinhos para fazer gargarejo, então essa é a minha deixa de vó. Não tome, faz gargarejo. Por quê? Porque daí vai acontecer a ação daquela substância que tem a folha, mais o sal, ou o açúcar, ou o mel, que vão fazer com que a água que está se acumulando lá por causa da inflamação, né? Quando você tem a dor de garganta, a garganta aumenta, fica vermelha, e isso a gente chama de congestão. Cada vez que tem congestão, por causa de uma inflamação, vai ter também o que a gente chama de edema, que é o acúmulo de água. Então, nada mais, as suas vozes, claro, elas tinham razão, porque elas colocavam alguma coisa que a gente vai chamar agora, cientificamente, de hipertônica, para fazer com que a água saísse de dentro da amígdala e diminuísse o volume. E daí, diminuindo o volume, você conseguia engolir melhor e a dor passava também. E ela, claro, esperta, ela colocava alguma coisa que já vinha de conhecimentos prévios da avó dela e tudo, que faziam com que seja uma substância que seja bactericida, ou bacteriostática, ou antifungos, né? Certo. O alho é excelente, porque ele combate tudo isso. É o fungo, bactéria e mesmo o vírus. Ou seja, aquele chá com alho que é horrível. É horrível, é o melhor que tem. Diz que é o melhor que tem, né? Inclusive, quando eu estava ruim na garganta, falando, toma o chá com alho que vai sarar. O limão, aquele chá com limão bafo, também, né, é o bafo, Mas você pode diminuir o limão e acrescentar, por exemplo, vinagre de maçã, o limão, o próprio limão, essas substâncias que são azedas, elas também fazem um meio que não é bom para as bactérias, elas acabam morrendo, né? Então, tudo isso, gargarejo com limão, é isso daí, mas coloca sal no limão, porque daí, além das bactérias... E precisa colocar água? Tem gente que fala, coloca água morna, limão e sal. Água morna. A água morna, ela é para melhorar a temperatura ali, que geralmente os sintomas de uma inflamação que vem desde o tempo não é nem da Idade Média, quem foi Galeno, que era um médico grego. Nossa, mas isso vem já de séculos atrás. Ele dizia que cada vez que tinha uma inflamação, a gente tinha calor, rubor, edema e impotência funcional. E tumor também, eu esqueci, porque fica vermelho, fica quente, dói, a gente não consegue fazer a função daquele órgão, então eu não consigo engolir, no caso da amígdala, e forma um tumor, ela fica mais saliente, né? Então, o morno talvez seja para diminuir a temperatura local. Mesma coisa que quando põe batata aqui, quando está com febre, coloca batata, mas se a batata estiver cozida e quente, não vai adiantar nada. Tem que ser a gelada. Tem que ser a gelada, claro, porque é para diminuir a temperatura. E, doutora, algumas plantinhas também acabam fazendo parte dessa história de fazer bem para a saúde. Por exemplo, o chá de hortelã. O chá de hortelã, ele tem função para inflamação na garganta? Pode ajudar? Pode ser que ajude, eu não sei de todas as funções de plantas particularmente, né? A chá de hortelã, muitos povos usam
para evitar vermes. Eles são vermífugos, né? Então, muitos desses temperos que nós utilizamos na cozinha e que vieram com os avós, eles são, na verdade, dão um sabor fantástico, mas também eles têm esse lado de fazer bem, porque eles não tinham antibióticos naquela época, então, de certa forma, eles se preveniam com hortelã. Agora, melissa, café, capim, limão, tudo isso, com certeza, faz você dormir melhor, você se acalmar. O próprio suco de maracujá, todo mundo sabe que é calmante, tem até maracujina para vender, que é um extrato de maracujá na farmácia. Outro que faz, que agora esta avó vai dizer, mas muitas vós não sabem, é que chá de alface faz você dormir também. É calmante também, né? Alface é calmante também. Principalmente se você fizer um chazinho do talo. Né? E aquele tal do gengibre? Eu conheço gente que tem ali a garrafinha com gengibre e tal. Não sei se faz bem. Tem bala que se vende com mel e gengibre, que dizem que é justamente para aliviar aquela irritação na garganta. O gengibre, ele tem função também que pode ajudar nisso? Bacteriostático, bactericida, né? Ele tem essa função. Então ele tem um poderzinho. Além de tudo, tem. E o detalhe também do gengibre é que ele é termogênico, né? Agora está na moda com um monte de coisa de gengibre que é para perder peso, né? Exatamente. Então, e o gengibre é bom também. É bem-vindo, é gostoso, né? É muito bom. Aquela balinha que a gente pode ficar mastigando, ou então o próprio gengibre, ou chá com o gengibre, ele dá uma ajuda nisso. Ajuda a emagrecer e ele tem, se eu não me engano, tem propriedades anti-inflamatórias também. Os chefes podem falar bem melhor, né, do que eu sobre isso, porque eles exploram tudo isso nos seus pratos, né? Estou falando os chefes, porque vocês não sabem como está cheiroso isso daqui hoje e daqui a pouco os responsáveis vão aparecer. Vamos, a gente já chamou aqui nas manchetes para o pessoal de casa ficar com água na boca. Daqui a pouquinho a gente fala. E já está com água na boca, né? Já. Mas, doutora, é importante a gente salientar que, embora os chás ajudem a aliviar, se for uma coisa mais grave, é preciso a atenção de um médico para não deixar esse problema se agravar. Claro, isso é tudo paliativo, porque deve vamos assim, porque às vezes você tem um ambiente muito seco, de ar-condicionado, você fica com a garganta irritada. Então você toma um chazinho desse, mas se continuar e agravar e aparecer febre, aí não tem jeito, tem que ir no doutor mesmo. Então se tiver febre, atenção. Atenção. E às vezes amidalites virais fazem febre também, mas sempre veja se não tem formação de pus. Né? Esse é o cuidado. E também quando for uma coisa mais grave, que tiver já proliferação de bactéria, que o chá não deu conta, ele não vai ajudar como estava ajudando antes. Também é isso uma dica. A febre persistir ou aparecer, ficar cada vez mais forte, o chá não adiantar, e você começar a calafrio, aqueles outros sintomas que são de bactéria, né? Perfeito. Então vamos cuidar nesse friozinho aí, né? Se agasalhar, proteger o pescoço, cuidar para a garganta não ficar irritada, para a gente não precisar ir tomar remédio. E um chazinho sempre faz bem, né? Chá é bom para tudo. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Valeu.